Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui nos estúdios da Curiacos TV. É um prazer estar consigo, onde quer que nos esteja a assistir, não só de norte a sul do país, mas por toda a parte da Europa, África, nas Américas e todo lugar onde você esteja sintonizado connosco. Exatamente, e hoje temos um programa completamente voltado para a parte docinha. Gosta de doces? Pois é, hoje vamos estar virados aqui para a área da confeitaria, não é? Já E vamos estar aqui com uma chefe de renome hoje. Chefe de renome, obrigado. Não precisavas de ir assim tão longe comigo. Eu vou repetir. Vamos estar com uma chefe de renome. Não dá para esconder, não é verdade? Vocês assistem ao programa já sabem que realmente a culinária é melhor deixar para os profissionais. Exatamente. E temos uma profissional aqui, temos aliás uma pessoa muito especial no nosso programa. Prontos. Tu és muito especial. Tu também és muito especial, atenção, também és muito especial. És muito especial. A outra pessoa também é muito especial. Exatamente. Porque é gastrónoma, cozinheira e especialista em confeitaria há mais de 12 anos, ok? Tem mestrado, muita experiência. Exatamente, mas você sabia que ela diz que os brigadeiros dela são os melhores do mundo? Isso é que vai ser um programa em que nós vamos querer provar para saber se é verdade ou não. Já tivemos aqui muito brigadeiro nesta casa. Só para a convidada, se ela estiver a ver o programa, oh meu Deus, saber que as expectativas estão lá em cima. Mas você já sabe. Sem nervosismo. Nós trazemos sempre convidados especiais, profissionais. Sim. Abordamos vários tipos de matérias aqui no Manhãs TV para que você esteja informado. O que é há de bom no nosso país e arredores, e associações e serviços espetaculares que se calhar você desconhecia, é aqui que vai conhecer. Exatamente. E nós gostamos sempre de trazer para si uma manhã bastante descontraída, bastante divertida. Você já viu que nós gostamos de brincar, trazer assim um ambiente um bocadinho mais tranquilo e, como é que se diz assim, descontraído de manhã, não é? Porque de manhã começa o dia, não é? E nós gostamos também que você esteja informado. E nada melhor do que passar uma horinha aqui connosco e depois tem um resto do dia fantástico, porque quando se começa da melhor maneira, o resto do dia corre, que é uma maravilha. Mas se houver alguma coisa que não corre bem, a gente põe a correr bem, não é verdade? Vai fazer o seguinte, vai ligar para a nossa convidada, pede uns brigadeiros e vai ver que as coisas melhoram. É verdade. Se quiser saber mais acerca do Manhãs da TV, estamos nas redes sociais, não é verdade? Facebook, pode ligar para o Zé, Instagram. Ele informa tudo. Tem lá o meu número também, pode mandar text message, Facebook, a Sara atende-vos a vocês todos. E também nós temos algumas das nossas entrevistas por completo no YouTube, assim você pode saber com quem já estivemos à conversa, que temas é que nós abordamos, e se você tem um projeto que quer dar a conhecer em televisão nacional e internacional... É aqui. Exatamente, em rodapé está a passar os contactos, tome nota, fale com a produção e nós vamos agendar um dia para você estar cá. Se você trouxer brigadeiros, não trouxer, não vem cá. Brincadeira. Eu disse exatamente o que tu disseste. Exatamente. Não foi nada disso, não foi nada disso. Não é nada, você pode vir ao programa trazer o projeto que lhe dá ânimo, que lhe dá vigor e que, olha, que você goste. Traga o projeto que lhe diga algo e que lhe faz você fazer diferença na vida das pessoas. Então, é isso que nós queremos. Acho que a nossa convidada já chegou. Será que já chegou? Será que está cá? Então vamos ver quem é que é a nossa convidada de hoje. Olá! Gabriela, muito bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda. Obrigada! Um beijinho. Normalmente aqui nesta casa damos muitos beijinhos. Então, Gabriela Melo está aqui connosco no nosso programa. É um prazer tê-la cá. Obrigada. Primeira vez que está no Manhãs da TV. Sim. Está nervosa? Um pouquinho. Nada, depois de tudo aquilo que tu disseste, não tem razão para estar nervosa, não é? Mas é só no início, depois passa. Nós temos o prazer de tê-la cá, como nós mencionamos, já tem 12 anos de experiência, é algo que você ama fazer, já esteve em lugares muito especiais, que nós daqui a bocadinho vamos mencionar. Quais são as suas expectativas para o pós-programa do Manhãs da TV? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês para estar aqui presente e demonstrar um pouquinho das minhas habilidades para vocês, telespectadores que estão nos assistindo. E pronto, daqui a pouco eu já vou ficar mais tranquila, é só o início do programa, mas eu estou muito feliz mesmo, porque quando eu falo que eu amo, porque confeitaria é um talento, né? Não é um dom, porque a gente pode conseguir ele com o tempo e vai fazendo, estudando e tudo mais. Mas pronto, desde muito pequena que eu gosto e que eu faço brigadeiros que eu aprendi com uma tia. E desde então eu venho ensinando isso para as meninas e alegrando a vida dos meus clientes com essas bolinhas que todo mundo fala, são só bolinhas. Não, porque existe muita técnica e muito conhecimento por trás dessas bolinhas perfeitas. Então é isso. Além de toda a experiência, você é de Minas Gerais, que a gente já sabe que lá Minas é boa de garfo, portanto tem tudo para ser um sucesso. Exatamente. E nós vamos então
agora ao momento da rúbrica, é isso? A rúbrica não, é Nada disso. nada disso? Nada disso. Avançamos já? Nós avançamos já. Porque Nós a nossa avançamos convidada vai sempre. fazer um brigadeiro diferente, não é? Exato. Não é o brigadeiro tradicional que nós estamos habituados. Exato. É um twist. Qual que é o meu intuito com esse programa de hoje? É trazer um pouquinho da gastronomia brasileira, né? Que o brigadeiro é nosso mesmo. Ele surgiu numa campanha eleitoral no Rio de Janeiro. Foi? Foi. E porque aí as pessoas, para poder elegerem o presidente, elas começaram a fazer bolinhas para poder dar às pessoas, né? Para o público e comprar. É o famoso comprar o voto Que com engraçado. doce. Nada Não sabia melhor do que disso. comprar um voto com doce, né? E pronto, chamava-se brigadeiro porque era a patente alta do exército, os brigadeiros, né? E tudo mais, porque eram as pessoas que se elegiam naquela altura. Só Este que... luz, você agora não viu uma luzinha assim na cabeça do Zé? Fez plim. Tu sabias disso? Não, eu gostei Eu muito há da anos cara. como brigadeiro e não sabia desta história. Exato. Já valeu a pena ter vindo cá amanhã desta vez. Já Gente, quando aprendi você uma comer o coisa. brigadeiro aí que você vai ficar mais plim. Mas realmente brigadeiro é algo que é mesmo do Brasil. Exato. Mas sabe que ai, como é que chama-se aquele doce? Beijinho. Bem casado é português. Sim, o beijinho também surgiu aqui em Portugal, só que na época era feito com amêndoas. Aí nós levamos para o Brasil e usamos o coco, porque é uma iguaria bem tropical, que é o coco. sim, E sim. a amêndoa na época era muito mais cara, E então... ficou melhor com o coco, também temos que ser. Sou suspeita, porque eu gosto bem dos dois. Chefe Gabi, antes de nós Sim. entrarmos assim profundamente aqui na parte dos brigadeiros, Sim. nós queremos saber, conhecê-la um bocadinho melhor. Sim, claro. Queremos saber como é que nasceu este gosto pela confeitaria, esta parte dos doces. Então, como eu disse no início, eu amo de paixão mesmo a confeitaria. E desde muito nova eu ia para a cozinha para fazer os bolos dos meus aniversários, do meu, da minha irmã, da minha mãe e os brigadeiros. Então, fui fazendo, aprendi com a minha tia. E quando eu fui ficando mais velha, eu virei para o meu pai e falei: pai, eu quero ser chefe. E ele: chefe? Não. É aquilo, o pai nunca aceita a profissão que o filho quer, né? Quer que seja dentista, médico, advogado, engenheiro. Eu falei: pai, tá bom, então eu vou tentar ir para nutrição. Aí fiz aquele todo processo psicológico, né, com acompanhamento. E eu falei: tá, nutrição tem mais a ver com a área da produção de alimentos. Vamos começar. E aí, um belo dia eu estava assistindo a televisão no Brasil e apareceu um curso de cozinheiro num hotel escola lá no Brasil, que é o primeiro, acho que é o primeiro ou segundo hotel-escola da América Latina. Espetacular. Exato. E meu pai falou: filha, eu e sua mãe assistimos na televisão agora e a gente tem uma proposta para te fazer. E eu falei: depende. Tem um curso de cozinheiro, são só 10 meses em Barbacena, que é uma cidade mais ou menos perto da minha, também interior de Minas. Eu sou de Itaúna, Minas Gerais, que é o interior, fica a 1 hora de Belo Horizonte, que é a capital. E meu pai falou: você quer ir lá fazer o teste? Vai que você gosta mesmo, mas pelo menos já não entra na faculdade direto. E eu falei: tá. Aí fui pro curso, eram 3 fases a prova, passei nas 3 fases do curso de cozinheiro. Fui a melhor aluna da sala, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, porque para mim não é o porquê sim. Tem que ter argumento teórico, científico do porquê que tem que ser aquilo, ou embasado em que livro. Por quê? Mas por quê? Então você sabe cada ingrediente que hoje temos aqui na mesa, o que vai usar, sabe porquê. E sim, e por que que ele dá aquele efeito na receita. E é isso que eu passo para os meus alunos. A leitura dos ingredientes, é saber entender, é fazer um brigadeiro perfeito em Portugal, na Espanha, na França e no Brasil. E não ter problema com ingredientes, sabe? Porque o teor de gordura de um é diferente, em Portugal é um, no Brasil é outro, então isso não é um problema. E eu sempre quis saber isso com os meus professores. Estou a ver que a nossa convidada de hoje é Barra. É Barra, quer dizer, você é mesmo a tropa alta, os brigadeiros, está a ver, do exército, para você então está a tipo, exato, é igual a campanha eleitoral, entendeu? Tem que fazer E o justo. que é que os seus pais dizem hoje? Porque quem está a assistir o programa lá em casa, você já trabalhou em hotéis 5 estrelas, já trabalhou em restaurantes Mas como Michelin. é que começou a trabalhar nos hotéis? Porque nós estamos aqui a saltar a história. Exato. Aí Vamos aqui fiz o voltar a curso entrar de no cozinheiro. finalzinho da história. Fiz o curso de cozinheiro, fui a melhor aluna da classe. Depois, fui convidada pelo meu professor, chefe executivo do hotel, a participar de uma competição. A nível estadual, ganhei estadual. A nível nacional, ganhei a nacional. E era com o quê? Com cozinha, porque a minha trajetória até então era toda na cozinha. Então, era entrada principal e sobremesa. Eu tinha que fazer
absolutamente tudo. E de repente, É o quando Masterchef dos dias de hoje, basicamente, exato. E essa competição chama World Skills International. Então eu cheguei no nível nacional, fiquei em segundo lugar, mas no desempate ganhei e fui representar o Brasil a nível mundial. Que foi em Leipzig, em 2013, eu participei da World Skills International. Éramos 34 países competindo. E eu não posso fazer um gesto, mas no primeiro dia de prova eu cortei esse dedo aqui. E aí, habilidades com a faca eu tirei 0. Por quê? Como com uma cozinheira, corto o dedo numa competição a nível mundial. Mas pronto, fiquei em 6º lugar nessa competição, de 34 países. E a só 4,4 do primeiro lugar. Então, se eu não tivesse cortado esse dedo... eu ia ser a campeã. Mas aqui, tudo tem os propósitos, né? O campeão é meu amigo, até hoje nós temos contato e pronto, era também para eu seguir, para sair da área da cozinha e seguir mesmo o que eu sempre gostei, que era a confeitaria. Aí, um belo dia, aí formei em gastronomia, fiz especialização em confeitaria, tudo no Senac, na Rede S, que a gente fala no Brasil, que é Senac e Senai. E depois... falei, acabou a faculdade, comecei a dar aula dentro dessa escola, porque eu sempre tive essa trajetória minha dentro dessa escola, que é o Senac, em Minas Gerais. Eu resolvi, falei, eu preciso continuar estudando, eu não posso estagnar. E aí foi então a ideia que eu falei, vou para Portugal. Porque, né, fala a mesma língua, tem a facilidade da língua, tem a facilidade de culturas, assim. Eu falei, então, vamos para Portugal. Consegui um emprego num Estrela Michelin, no Algarve. Aí eu fiquei lá uma temporada, né? Porque o Algarve é uma temporada. E nisso o Senac só tinha me afastado. Então, nesse meio tempo, eu voltei para o Brasil para poder falar, não, vou ficar mais um tempo em Portugal. Gostei. Saí do Senac, da minha empresa, e voltei para Portugal. E falei, agora eu vou fazer um mestrado. Aí eu fiz o mestrado na EST, que é a Escola Superior de Hotelaria e Estoril, de Turismo do Estoril. Finalizei ele já tem uns 2 anos e nesse meio tempo, como o mestrado ele requer muito tempo e disponibilidade do aluno, eu não conseguia ter um emprego fixo, então eu comecei a fazer extra. Então, eu fiz 1 ano de extra fixo no Mirage, fiz 1 ano de extra fixo no Alto Belém, e tenho feitoria, que é o Estrela Michelin, então... E assim, o que eu gosto é trabalhar nesses hotéis, onde eu posso fazer o brunch, executar sobremesas e fazer eventos e cartas e grandes eventos. Fiz esse de vez em quando, fazia numa empresa de catering, então era 4 mil, 5 mil empregados. Então, assim, nem dá para a cova de um dente, como se costuma dizer, né? Exato, então... É só... E aí, até os meninos brincam comigo, que às vezes eu tenho que enrolar areia, né? Aquelas areias de Cascais. E assim, coisa que tem gente que demora muito tempo, eu enrolo muito rápido. Por quê? Porque eu já tô com a habilidade de enrolar os brigadeiros, que ainda requer mais cuidado, mais minúcia do que a areia, que a gente faz assim e põe para assar. E é isso, por isso. Aí, recentemente, eu fiz um curso de macarrons em Paris. Recentemente eu fiz um curso de macarrons em Paris para poder aumentar mais ainda, né, essa vontade de doce, porque a confeitaria clássica francesa é a minha base. Os macarrons lá são muito diferentes do que nós encontramos aqui? São. É? São. São. Começa pela massa, né, que às vezes estoura um pouquinho, a cinta. E às vezes a qualidade da farinha de amêndoas é um pouquinho diferente, às vezes vem para cá um pouquinho mais compacta, assim, não tão fluida como a de lá. E o que mais eu acho diferente são os recheios que eles usam nos macarrons. Ai, não sei falar porque Qual confeitaria... foi o que lhe apanhou mais de surpresa? Os recheios, enfim. O de pistache com framboesa, que sou apaixonada com essa combinação. Parece ser bom. Exato. Então você ainda está em cursos? E sempre buscando aprimorar mais minhas técnicas. Eu não gosto de parar, porque eu acho que... Por que a sua base é a confeitaria francesa? Porque ela é a base de tudo. Então, assim... Bons, exato, são muito bons e... Ai, peraí. Esteja à vontade. Eles são muito bons. E todo mundo fala, Gabi, mas você ensina muito brigadeiro, né? Porque a minha especialidade é brigadeiro, mas assim, se eu puder, hoje em dia, eu falo com as minhas alunas, pronto, acabei o mestrado, tirei o curso de formador, vamos voltar só um pouquinho. Hoje, além de ter a Anne Marie, que é a minha confeitaria, em homenagem às minhas 2 avós, Ana e Maria, que foi, tudo começou com elas, né, de eu ir para a roça da minha avó. Roça é fazenda, quinta, né? Ir para a roça da minha avó, então ela fazia roscas, essas coisas, e colocava para fermentar em temperatura ambiente, porque
Ela não entendia a reação do fermento, né? Não entendia. Ela achava que o sol é que fazia com que a rosca fermentasse. E né? O calor. Mas então a gente deixava no varal onde que a gente estendíamos as roupas e de repente estava aquela rosca super fermentada, levava pro forno a lenha, porque eu sou mineira, né? Levava pro forno a lenha para assar. Então, e a minha avó Ana com os doces de banana, com o brigadeiro também dela, que era muito bom. Então surgiu o nome em homenagem às minhas duas avós. E hoje eu quero ensinar para as pessoas, né? Qual que é o meu propósito de vida? É ensinar as pessoas a memorizar, a eternizar o momento da vida do cliente dele ou da família com doces. O que é que os seus pais, a sua família hoje pensam ao verem toda a sua carreira? Queria que fosse para uma área se calhar mais voltada para a medicina, não para tanta cozinha, e hoje vêm os resultados. O que é que eles dizem? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muito pulso firme, assim. Então, mesmo meu pai... Não se nota nada. Nada. Tem um pulso muito firme e, diferentemente de outras pessoas, né, amigas e até minha irmã mesmo, eu falei, não, eu não quero. E eu bati o pé que eu não queria. Mas é assim, o meu pai nunca falou que não. Só que eu tinha que provar para ele que eu era capaz e que ia dar resultado. Então, quando eu ganhei a primeira competição, ele falou assim, filha, acho que você sabe cozinhar mesmo. Falei, posso continuar? Aí ele falou assim, pode. Então, eles têm orgulho enorme de mim, sinto a saudade também, né, de ir para o Brasil. Recentemente eu vou agora para casar a minha irmã. Eles já vieram a Portugal ou não? Não, você acredita? Eles falam, eu prefiro que você venha para cá, aproveita que você vê a família toda, mas eu vou todo ano. Como é que chamam os seus pais? É Claudine e Edivar. Então, Claudine e Edivar, vocês têm que vir cá a Portugal. É então, verdade. comer um bom bacalhau, né? Ver a filha em ação e depois vir ao manhãs da TV. E o pastel de nata, porque eu sou muito fã. Pastel de nata eu ainda estou assim um bocado rancoroso. A Cíntia foi lá ao Pastéis de Belém, não estou nenhum, sinceramente. Uma das nossas produtoras. Mas hoje você vai fazer um docinho que é para compensar, né? Exatamente. Nós dissemos qual é que era o brigadeiro de hoje? Não. Então, o brigadeiro de hoje, como eu falei, eu gosto da base clássica francesa, mas a base clássica francesa não leva nada de leite condensado. E para fazer um brigadeiro tem que ter leite condensado, senão não é brigadeiro. Eu vou fazer um brigadeiro de ginja, porque nada melhor do que misturar as duas culturas, né? Uma cultura tão minha com uma cultura tão dos nossos queridos apresentadores. Não vai ficar muito forte? Não fica muito forte, porque a quantidade de ginja que eu coloco, isso fica a critério, né, do telespectador. A quantidade de ginja que eu coloco, quando ela entra em contato com a massa quase pronta, ela evapora um pouco e ela só fica com um gosto residual na boca. Então, a gente come o brigadeiro e só vai sentir ele nas papilas gustativas. E mais nada. Bem, olha, eu sou aqui o seu assistente, a Sara também. Normalmente eu trato aqui do fogão, ela trata da louça depois. Claro. Portanto, como é que começa em tudo? Então, nós temos aqui os ingredientes. Eu vou falar, como eu expliquei no início, né? Então, eu vou falar... Nós já voltamos, porque... Que vais fazer agora é que vais lançar o separador? Eu não vou lançar nada. Você vai ver. Mas eu não vou lançar. São os nossos técnicos. Voltamos já. Já apanhámos o separador e já cá está no sítio. Ok, certíssimo. E agora, então, é que vamos começar a pôr as mãos na massa? E o que é que nós temos aqui? Vamos aos ingredientes do nosso brigadeiro de ginja. Ok. Como eu falo no meu Instagram e com as minhas alunas e com meus seguidores, o meu brigadeiro é feito com apenas 4 ingredientes. Estou falando brigadeiro negro, tá? De chocolate. Leite condensado, natas culinárias, cacau em pó, que eu uso cacau 100%, e amor. Tá? Sem esse 4º ingrediente, nós não conseguimos fazer brigadeiro. Não adianta você falar que o brigadeiro vai ficar pronto e que quer enrolar um momento, não. E se for esses ingredientes, em vez de amor, ter tristeza, não vai? Não, porque quando a gente faz com tristeza, o cliente come e chora. É igual aquele filme que tem na Netflix. O cliente come e chora porque ele sente a nossa energia no nosso produto. Então, não, tem que ter amor. Nada de chorar. Exato, nada de chorar. De felicidade, pode ser também. E pronto, temos aqui o leite condensado. O que eu fiz? Eu trouxe até uma cola, todo mundo ri. O leite condensado, ele tem que ter aproximadamente entre 53% e 56% de açúcar na composição dele. Não vou falar marca tal, não. Leia o rótulo, leiam sempre rótulos. Então, temos aqui 370 gramas de leite condensado, porque tem latas que é 370, tem latas que é 395.
essa diferença mínima não vai atrapalhar no seu produto final. Você pode optar por qualquer uma, desde que o açúcar seja naquela porcentagem. Temos aqui a nata para culinária, que a porcentagem de gordura seja entre 15% e 20% de teor de gordura, também independentemente da marca, que esteja dentro dessa porcentagem permitida. 200 gramas e tenho aqui 20 gramas de cacau 100%. Eu optei por usar 20 gramas, por quê? Porque eu acho que quando a gente diminui um pouquinho no cacau, sente-se mais o gostinho da ginja. E temos aqui 30 gramas da nossa ginginha de Óbidos. Isso aí tem mesmo que ir a Óbidos, que é para arranjar a original. Exato, porque a cereja de lá é mais especial. Então, e quanto é que nós temos que pôr aqui? Então, já fiquei sabendo que o fogo daqui é um pouquinho mais lento. É um bocadinho. Quando a gente vai misturar o brigadeiro, a gente tem que sempre trabalhar com ele no fogo médio-alto, então pode pôr no 8, por gentileza. Certíssimo. E o que que a gente faz? A gente pega aqui o nosso leite condensado. Como vocês podem ver, essa panela é uma panela de alumínio de cerâmica, mas pode ser de inox também, desde que não seja de alumínio puro, porque o alumínio puro é proibido. Mas, Gabi, eu não tenho condições de comprar uma panela agora, então usa de alumínio com utensílios de silicone, porque senão inox no alumínio vai causar um problema muito grande no seu produto. E essa panela é a mesma coisa, como ela é esmaltada, né, tem essa proteção, ela tem que também ser utilizada com produtos de silicone, que senão estraga toda. Inclusive, a minha está um pouquinho estragada, porque eu não sabia disso no início e estraguei. Ah, então estas marcas estão aqui, não é dela. Não, são de problemas técnicos. Ok, certíssimo. A espátula, que seja uma espátula mais dura... Espetáculo. Faz parte da aprendizagem, não é? Os erros, não é, Gabriela? Exato. Senão a gente não cresce, não é? Eu estou-me a formar no brigadeiro. Você está-me a dar uma formação. A espátula tem que ser mais dura para que a gente consiga mexer o nosso produto todo. Então, bora na mão na massa. Certíssimo. Colocamos o leite condensado para pré-aquecer. Por que que eu pré-aqueço o leite condensado antes? Por um único motivo. Ele quente, ele pré-aquecido, ele morno, ele vai dissolver melhor o meu cacau. Então, aquela ideia de, precisa peneirar o cacau? Não, desde que você pré-aquece o seu leite condensado, coloca o cacau, ele vai dissolver perfeitamente. Mas, Gabi, tá com gruminhos. Aí você pode usar as varas para desfazer os gruminhos. Gabi, continua com os gruminhos. Pode usar um mixer, sabe, as varinhas mágicas? Porque além do mixer desfazer esses gruminhos, ele também vai acentuar brilho no nosso brigadeiro. Não é necessário, o mix é só em últimos casos, mas faça um teste na sua casa, depois me manda uma mensagem. Gabi, realmente o mixer salva vidas. Depois a gente diz, estive a ver no Manhãs da TV, seguir a receita e realmente ajudou. Então ela está contente. Isso para tudo, para qualquer outro creme, tá? Para creme pasteleiro, para curd, para aquele doce de ovos, né? Sim, sim. Pro doce de ovos, quando a gente quer adicionar a manteiga, que às vezes alguém coloca aquela pitadinha de manteiga no doce de ovos, tudo usa o mix, gente. A força do mix não é a mesma da nossa força manual. Quem quiser acompanhar a receita lá em casa, isto leva mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos 20 minutos. Essa receita pequena é uma receita delicada, não é aquela que eu vou fazer e vai ficar pronto muito rápido. Então, tudo depende também do tipo de fogo que você tem, do tipo de panela. Se você vai fazer uma receita muito pequena ou muito grande, a dimensão da sua panela. Isso tudo vai acarretar no tempo para fazer a preparação toda. E então, uma das coisas que a Gabi mencionou aqui no nosso programa é que é formadora, na verdade. Isso é algo que surgiu com o tempo, à medida que trabalhava nos hotéis, nos restaurantes Michelin, ou foi algo que você sempre também gostou, sempre teve dentro de se ensinar? Isso surgiu quando eu estava nessa escola que eu era cozinheira lá no Senac, e tinha escola, né? Porque era um restaurante escola. Depois eu fui para o restaurante escola. E aí, vou só tirar aqui um pouquinho, então abaixar, por favor. Baixar? O que acontece? Nós tínhamos alunos dentro da cozinha. Por mais que eu estava na produção, eu estava o tempo inteiro com os alunos ensinando a fazer para que no final do dia o buffet estivesse pronto lá para o cliente. E todo mundo falava, Gabi, você leva muito jeito para ensinar. Você já pensou em ser professora? E eu falei, sim, porque minha mãe é professora. Isso mesmo. Sim, minha mãe é professora. Então, eu acho que tá na família esse dom de ensinar, deixa, querer ser bonita na cozinha é isso, viu, gente? Fica caindo a faixinha. E querer ensinar sempre foi uma coisa que eu gostei muito, porque tá na minha família, tá na genética, como se diz.
E aí eu falei, pronto. Aí, quando eu cheguei em Portugal, eu recebia muita mensagem, porque meu Instagram foi crescendo. Gabi, você não dá formação? Gabi, por que você não dá aula? Gabriela, por quê? E eu achava que para dar aula aqui tinha que ter mestrado, porque no Brasil, para dar aula na faculdade, você tem que ter um mestrado, é um requisito, exato. E aqui não, tinha que ter o curso de formadora. E eu falei, já tenho mestrado, vou tirar o curso de formadora. E foi por causa de pedidos mesmo. Então, hoje eu tenho o curso do Os Segredos do Brigadeiro Perfeito, que é presencial. Lancei recentemente do Zero ao Bolo Perfeito, que é o curso onde eu vou ensinar todas as alunas a fazerem bolos perfeitos e não ficarem presas aos recheios 100% à base de leite condensado. Então, vou ensinar as bases clássicas francesas, inclusive do que eu aprendi no curso que eu fiz de macarrão. E também tem o curso online para aquelas pessoas que estão mais longe e não conseguem. Eu não consigo ir para Cascais para poder fazer um curso com você. Olha, tá caindo de novo. Ai. Se quiser, eu vou mexer. Obrigada, por favor, porque o brigadeiro não pode parar de mexer. Esse, por acaso, a minha mulher já me ensinou. Tá vendo? Já temos aqui um bom aluno. É Bem. Em relação também aqui aos seus bolos, você diz que os seus bolos são memoráveis. Porquê? Porque eles são únicos e exclusivos, no qual eu tiro um tempo mesmo para dar toda a atenção para o meu cliente, para saber o que ele espera com aquele bolo. Por que ele está entrando em contato comigo para aquele bolo. Então, a gente tem a troca desde o primeiro oi, eu vim através desse link, até a entrega final. Então, tudo é personalizado. O bolo é personalizado para o cliente, a decoração é feita que eu consigo sentir. Às vezes, muitas das vezes o cliente chega para mim e fala, eu confio em você, faça o que quiser. Eu consigo tirar ideias de pequenos detalhes da nossa conversa para saber se a pessoa é mais delicada, se a pessoa não é. Procuro saber a cor favorita dela. Tenho uma embalagem personalizada, onde eu escrevo uma cartinha à mão para todo cliente, aquilo que meu coração sente no momento, eu escrevo para o cliente, às vezes sem nunca conhecer, eu toco muito profundamente ele, às vezes com uma mensagem Você que eu não vale escrevo. nada, mas eu gosto de você. Isso é que era engraçado. Exato. Eu não te conheço, mas já Nice. virei sua melhor amiga. Eu tenho várias clientes que viram para mim e falam, Gabi, não te conheço, mas já te considero. E às vezes elas vão lá em casa buscar encomenda justamente para eu poder dar um abraço nelas. Porque a minha entrega, além de tudo isso, eu também tenho um entregador, que é o meu estafeta, que é personalizado. Porque eu confio nele para ele poder fazer a entrega com carinho e amor, porque é um bolo, é um momento, o cliente está pagando por aquilo, o bolo tem que chegar perfeito. Não adianta eu fazer todo o trabalho em casa, já está suando. Não. Está bom. Só já não vou sentir o braço para o outro programa, mas está tudo bem. Mas isto é tudo no seu projeto de Anne-Marie Patisserie. Patisserie, exatamente. Patisserie. Eu falo também francês. A francesa tem o nome, exato. Então não é só os brigadeiros, tem esses bolos personalizados, tem bolos personalizados e sobremesas também. Bolos de casamento também? Faço esporadicamente, mas eu não trabalho com pasta de açúcar. Sabe aquela marzipan que vocês falam aqui? Eu acho. Marzipan, exato. Não, porque eu gosto de fazer o que eu gosto de comer. Então, eu não gosto de comer aquilo, então eu não faço. Mas eu consigo fazer belíssimos trabalhos com o buttercream, que é a minha cobertura favorita. Você estava a dizer que você consegue. É importante todo o processo, desde que o cliente entre em contato consigo até à entrega do bolo. Sim. De todos esses bolos que já fez até hoje, qual foi aquele que mais lhe tocou no coração? Foi o bolo de uma cliente minha, que, por incrível que pareça, era o noivado dela, e ela pediu 2 bolos. E eu falei assim, desculpe a pergunta, mas por que 2 bolos, né? E ela falou assim, porque a cor verde é do meu esposo e a cor lilás é é a minha cor. E eu não sabia que essa cliente era famosa. E eu não trato ninguém diferente. Todo o meu cliente é único e exclusivo para mim, independente se ele tem 1 milhão de seguidores, que era o caso dessa cliente, independente, ou se era um cliente que tem nada de seguidores, que nem tem Instagram. Então, o tratamento é especial para todos. Mas essa, quando eu entreguei o bolo, quando eu vi que ela era famosa, ele está aqui, já está quase na hora de entrar com... Já à vontade. Continua, Zezita, a trabalhar. Então, não é? Exato. Quando eu vi que essa cliente era famosa, eu fui
Não, você deveria fazer Os agachamentos, umas Porque flexões. todo mundo fala, Gabi, minhas alunas que brincam, como você consegue ser tão elegante comendo tanto? Porque eu sou comilona e adoro sei o raspar porquê. a panela. Meia hora aqui na Exato, panela a meia rapar hora isto, na pô. panela. E aí, eu fui entregar esse bolo e ela virou pra mim, me deu um abraço e falou assim, você é tudo aquilo que eu imaginei. E eu comecei a chorar e eu falei, porque eu sou mega emotiva, tá, gente? Além de ser turrona, eu também sou mega emotiva. É 880. E aí foi muito especial esse bolo dessa minha cliente. E hoje em dia, a transformação que eu gero na vida dos meus alunos, porque hoje em dia eu tô tendo mais demanda como formadora do que como encomenda. E, Isso é fixe. e aí as minhas alunas chegam e falam, você não sabe o que você faz na minha vida. Você não sabe o bem que você me faz de eu querer ir pra cozinha e fazer brigadeiro, enrolar bolinha, Gabi. Isso é uma terapia. E eu falo, tipo, nada paga isso. Isso é, falo, eu tô no caminho certo, obrigada, Deus, por esse momento, por essa mensagem. Muitas vezes as pessoas pensam, ok, eu tenho jeito para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Exato. Mas se nós não colocarmos o coração naquilo que vamos fazer, mesmo em dias que nós não estamos assim tão bem, porque nós somos assim, não é? Há dias que não estamos assim tão bem, se nós não colocamos o coração naquilo que estamos a fazer, aquilo não vai produzir frutos. E aquilo vai se notar no resultado. Por isso é que você estava a dizer que é tudo muito importante, o processo todo, fazê-lo com o quarto ingrediente, que é o carinho. Exato. Então, olha, ele tá aqui já suando, forte, os braços já cresceram alguns A centímetros. mulher vai sentir a diferença. Vai. E o que que acontece? Quando o brigadeiro já começa a ficar com esse ponto, a gente escuta o chiado na panela, você já deve estar escutando o chiado, porque eu estou aqui conversando. É nesse momento que nós entramos com a nossa nata culinária. Pode ir mexendo, por gentileza. pode mexer ainda? Exato. Olha agora. Nossa, vamos lá então. Pode raspar aqui, porque eu gosto de muita ponduragem mesmo. É o nome do Salazar, né? É ponduragem, raspar, tudo. E no Brasil a gente chama de pondura, aqui em Portugal é Salazar. Tá bom? Tá ótimo. Por favor. Senhora. Obrigada. E agora, o nosso querido Zé vai continuar mexendo na nossa panela. Ah, é? Movimento sempre circular. Como ele já sabe fazer brigadeiro, ele tá fazendo direitinho, tá, Marlene, gente? próximo manhã já TV ela não vai, tá? A próxima ainda teve, ele vai criar um sabor especial para o Se programa. for aquela máquina automática que a gente fica zzz, não dá? Estraga o brigadeiro? Isso é a mão mesmo. Porque aquilo vai dar ar, né, no nosso brigadeiro. A gente não quer ar, e quer ele cremoso. Não, antigamente havia um doce que era um chocolate que tinha bolhas de ar. Pode ser que fique um brigadeiro. Ah, o soufflé. Não, era mesmo um chocolate qualquer. Não, é um chocolate 50 Não leva a sério É um o que o Zé chocolate 50 diz. cêntimos. 90% do que ele diz é só Quer que eu brincadeira. mexa um pouquinho, Não, Zé? estou a brincar. Pode aumentar pro 8, Zé. Pro Deixa eu 8 só já? desfazer, porque agora o que que acontece? Nós temos que desfazer a nata na nossa mistura. Por que que eu coloco a nata depois que o brigadeiro já está quase no ponto de enrolar? Porque a nata é um espessante, então além dela ajudar a espessar e dar o ponto no nosso brigadeiro, ela vai dar brilho. E eu não gosto de colocar ela muito no início, porque às vezes ela corre o risco dela dar aquela leve talhada. Não é um problema, que a gente usa o mixer e tá tudo feito. O mixer é o que eu tô falando, ele salva vidas. As natas têm que estar naturais, têm que estar frescas. Pode, independentemente, se você acaba de abrir uma latinha, pode usar. Se ela estiver fresca também, não tem problema. Enquanto eu tô mexendo no brigadeiro aqui, vamos falar umas regrinhas básicas pro brigadeiro, né? Um bom brigadeiro, ele é o meu ponto de vista, é o que eu ensino. Ele não pode ter... Eu não gosto dele açucarado, aquele aspecto branquinho, tá? Então, essa receita aqui, ele não vai açucarar. Por que que o meu brigadeiro não leva gotas de chocolate, né? Ou chocolate em barra? Porque eu acho que os excessos de gorduras, além de encarecerem muito o nosso produto, ele também vai ajudar a dar aquela cristalizada indesejada. Então, o meu brigadeiro são só esses ingredientes mesmo. E agora, nós vamos mexer... Quer que eu ponha mais fraco ou está boa a Não, tá temperatura? ótimo. Tá Ok, está a ser um bocadinho de fumo, não é? Não tem problema, que agora ele já... Aproveita. Agora ele pode aproveitar, não é, Gabi? Fazer uns alongamentos. Não, para mim, Exato. normalmente... Faz uns alongamentos tem- no braço, agora tem que- porque assim vais amassar. Para aliviar. Exato. Normalmente dizem que quando há fumo, dizem que tem que se ter cuidado, não é? Para não queimar o brigadeiro, não é? É. Fumo a fogo, aliás. Exato. Mas neste caso é mesmo assim. cheira Mesmo muito assim. bem. Ok. E aí, quando você fizer o brigadeiro na sua casa, a família inteira vai pra cozinha para querer comer. Então, vocês têm que tomar muito Tem que cuidado. trancar a porta, neste Exato. momento. Porque é muito bom mesmo o cheiro. E outra coisa, durabilidade. Ele dura até 5 dias, não pode ser mais por causa das regras que a ASAI permite, né? É 72 horas.
dentro do frigorífico. Ok. Mas você pode fazer o brigadeiro e congelar ele. Ele congelado dura até 3 meses. Etiquetado, congelado. Eu vou mostrar para vocês uma maneira de congelar o nosso brigadeiro, que fica assim espetacular, que eu até trouxe o brigadeiro feito, porque todo aluno meu sabe, um brigadeiro descansa muito mais que nós, confeiteiros, então ele tem que ter um descanso exato de 12 horas. Caramba! Ai, meu Deus do céu, essa faixinha tá escorregando, mas enfim. Mas continua Acontece, linda, Gabi. gente, acontece. Gabi. Tá vendo? A timidez já foi embora, vocês já perceberam. Hoje viemos todos a combinar. Rosa, Pois rosa. foi, pois foi. Estamos um degradê de rosas, esse cromático Sim, bem sou um lindo. cor-de-rosa. É verdade, e eu parando de mexer o brigadeiro, ó. Quer que eu mexa? Pode, enquanto eu vou falando, por gentileza, Zé. Uma pergunta. Você falou-nos que dá os seus cursos, né, online. Portanto, tem muitas pessoas, não só de Portugal, a assistir. Exato. Os ingredientes locais, pelo que eu entendi, também é algo que você preza bastante. Então, tenta nesses cursos, por exemplo, há pessoas que se calhar não têm certos ingredientes aqui, como tem, por exemplo, no Brasil, né? ou em França. Sim. Você tenta ajudar a pessoa a conseguir a receita pelos ingredientes que ele tem, você preza pelos ingredientes locais. Porquê? Prezo. Porque foi uma coisa que eu aprendi muito no mestrado, porque a gente trabalhava do prado ao prato, né? Do que a terra pode nos dar, o que a gente pode fazer com o produto final. Então, por exemplo, aqui eu tenho a ginja, no Brasil eu tenho a cachaça. Então, eu faço de caipirinha, porque vai ser difícil achar uma ginja no Brasil. Então, por exemplo, na França, vamos pensar um licor contrô, que é de laranja. Então, a receita, você vai adaptando ela ao que você tem de ingrediente. O coco é super complicado de achar na Europa. Porque às vezes nós estamos a ver aqueles programas lá do 24-Hour Kitchen, não é? Aqueles programas de televisão lá. Usa este ingrediente, usa este. Mas nós não temos aqui. Exato. Jamie Oliver, eu gosto muito de ver, mas ele tem ingredientes que deve ser só na Inglaterra que ele tem, porque Sim. aqui eu não encontro. Então, por Daí, isso que há a pouco, importância sim. de ler o rótulo. Exatamente. O que a nossa querida chefe Gabi falou há pouco, que é, tanto dentro daqueles níveis que falou, não é? Sim. Pode ser qualquer marca, Exato. em qualquer produto, desde que Qualquer tenha país. aquelas. Exatamente. Então, é muito, muito importante mesmo saber ler rótulos, entender o poder da leitura, né? Não é só ir no supermercado e comprar, não. Leia, gente. Tire um tempinho para ir no supermercado e entender todos aqueles produtos que estão ali expostos na Tem prateleira. que ser produtos de qualidade, não é? Exato, desde que sejam produtos Faz de diferença, qualidade. né? Faz diferença. Faz muita diferença no produto final que você vai vender para o seu cliente. Então, sobre a validade, dei uma leve pincelada. Sobre os tipos de brigadeiro, são 3. Tem o tradicional, que nada mais é leite condensado, manteiga e chocolate em pó. Chocolate é porque tem mistura de cacau, que é o 100% com açúcares e outras substâncias. Depois tem o brigadeiro gourmet, que é com aquele que tem adição de ou gota de chocolate, cacau em pó, ou glucose, ou nata para culinária. São adereços que vão trazer mais sabor para o nosso brigadeiro. E tem o brigadeiro belga, que é aquele brigadeiro que tem um elemento belga no seu preparo, né? O que é o brigadeiro belga? Tem uma marca em específico, que é da Bélgica, que tem que ter algo belga para ser chamado de belga, o nosso brigadeiro. Pessoas têm restrições alimentares. Você faz bolos e coisas que... Então, dessas tá aí uma pergunta que todo mundo às vezes Não me sai do faz. plano, né? Porque o Zé está a Exato. mexer. Exato. Está aqui, Estou a ouvir. arranja o Tá ritmo. maravilhoso. Como é que é, Tá Zé? bom? Faz ginástica nas pernas. Ele hoje sai daqui todo Gosto. musculado. Ai, Exato. Carol, ele hoje sai daqui todo Não, eu musculado. vou-me despedir de si com a mão esquerda depois, não vai ser com a direita. Mas dá pra mexer com as duas mãos, tá, Zé? Tá? Eu até ensino as minhas alunas, cansou uma Tenta mão, difícil usa a mais cedo. outra. Cansa uma mão, mexe com a outra. Agora já vai neste já. E aí, o que acontece? Não é uma área que eu gosto, que são as intolerâncias, as substituições do gordo, né? Eu falo que eu trabalho com a confeitaria gorda, da confeitaria saudável, porque requer muito mais estudo e é uma área que você não consegue misturar muito uma confeitaria com a outra, porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com intolerantes, como é que eu vou fazer um bolo normal com uma pessoa que é alérgica ao glúten? O glúten, ele tá no ar, então automaticamente ele vai contaminar aquele produto. Se eu fizer um bolo com glúten, depois eu fazer um sem glúten, não dá no mesmo espaço. Então, são assuntos que eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu deixo para quem entende, eu deixo para quem gosta Claro. e continuo fazendo a minha confeitaria clássica gorda, a clássica francesa, fazendo meus brigadeiros. Portanto, o brigadeiro está a ficar mais consistente. Exatamente.
como nós podemos ver aqui, é a primeira vez que eu uso esse fogão, Zé, pode abaixar um pouquinho pro 7. Ele deu uns gruminhos, mas por quê? Porque o fogo tá muito alto, mas não faz mal. A gente vem aqui, ó, com o nosso... Não com foi o o nosso Zé que buê. mexeu bem. Não, Foi o foi o que fogo. Pode deixar aqui, Zé, que a gente vai continuar usando. E aqui a gente mexe aqui mais um pouquinho. O brigadeiro já está quase no ponto. Meu querido Zé fez o favor de... como é que fala? Poupar os meus braços. Final do dia, ele que lute. Eu quero ver como é que eu vou ó, fazer. já desfizemos aqui os grumos, ó. E como vocês podem ver, Isso o funciona, nosso né? brigadeiro, já desfizemos aqui. Já Continua estão no 7, desfeitos, né? continua no 7. Agora a gente volta com o nosso Salazar. Pronto, aí- Agora já está no momento crítico, eu vou mexer Ok. agora Então é por causa melhor do as- ponto, Tá Zé. bom, certíssimo. Não faz mal. Nós temos Como uma nós- câmera a mostrar aqui o ponto... Porquê que nos diz que está a chegar ao momento crítico? Porque já está começando a dar o ponto. O que eu costumo fazer para dar o ponto do brigadeiro? É aquele famoso ponto de estrada aqui em Portugal. É aquele que a gente passa a espátula e ele volta... Não volta, tá voltando ainda, Ok. porque ainda não tá no ponto. Mas eu sou meio insegura com o ponto de estrada e eu gosto sempre de colocar o brigadeiro, que eu trouxe até minha espátula favorita aqui. Pode ser uma faquinha de casa, não precisa ser uma espátula em si, para você não estar tendo que gastar muito nesse início, para quem quer começar a fazer brigadeiro em casa, que é colocar na bancada, espalhar o brigadeiro e dar o ponto de pico duro, mas eu vou mostrar para vocês. Esses truques são engraçados. Vais lembrar quando foi o chefe Júlio, que é um dos melhores chefes daqui de Lisboa, eu acho, a nível de bacalhau, para fazer as pataniscas premiadas, que ele tem prémio de ouro, ele faz a pomme, né? E ele põe um garfo e se o garfo ir cair devagarinho, está bom. Tá bom. Se cair rápido, está mal. Se cair muito devagar, também está Também bom. tá mal. Tem que ser o ponto exato. Exato. Então o seu é a estrada, então. Exato, Você é faz- o ponto de estrada, mas o mais seguro é o ponto de pico duro, que é o que eu vou mostrar na espátula. Certíssimo, então. Então, para os brigadeiros que vão bebida alcoólica, nós colocamos a bebida sempre no final por um único motivo. Se eu colocar lá no início, ela vai evaporar toda e não vai ter o gosto da bebida alcoólica. Então, quando o brigadeiro está no ponto que já está, eu vou mostrar para vocês, ó. Ficou. Vocês conseguem ver assim? Vou mostrar para vocês aqui, Aqui, sim, para este lado, olha. ó. Peraí que eu vou tentar fazer a estrada aqui, ó. Ele fica, tá vendo? Sim. É a hora de colocarmos a nossa bebida alcoólica, porque ela vai entrar aqui, tá muito quente, ela vai evaporar o que precisa evaporar dos álcools e vai ficar só aquele gostinho de ginja maravilhoso. Então aqui está a nossa 30 gramas de ginja. Faz aquele barulhinho. Olha que espetáculo. Pô. Olha o cheiro. E o cheirinho é delicioso. Cheira muito bem. Quanto tempo você gosta de fazer receitas novas? Ainda hoje, apesar de todo o tempo que você tem que dar aos seus alunos e os pedidos que lhe fazem, você ainda tem tempo de pensar e criar receitas novas? Tenho porque eu tenho planos de voltar para o Brasil. Ok. Porque minha família está lá, minhas amigas estão lá, meus afilhados. E eu quero abrir minha Animarri. Então, vocês são todos convidados para irem em Belo Horizonte, porque vai ser em Belo Horizonte, para irem visitar a minha Animarri. E a minha Animarri vai ser confeitaria de vitrine, que é o tema da minha tese de mestrado, que é aplicação de corantes naturais, que eu gosto das coisas mais naturais, em sobremesas clássicas francesas e a sua exposição em vitrine. Eu queria ver a degradação do corante naquelas sobremesas. Então vão ser vitrines tipo as francesas mesmo. Claro que vai ter brigadeiro, né? Porque como uma boa especialista é inadmissível não ter brigadeiro na minha confeitaria. Vão ter os bombons pintados e a confeitaria clássica francesa. Então e a Anne-Marie daqui de Portugal? Então, vai ser uma franquia, né? Porque eu vou ser muito... Eu acho que bom. Vai ter uma Quer dizer, agora que eu conheço você, Portugal. agora eu vou para o Brasil. Agora eu vou... Não, vai ter uma franquia. Como vocês podem ver, a bebida já foi toda evaporada, ó. Só tá mesmo agora o cheiro. E olha o tanto que o álcool ele dá brilho no produto. É bem perceptível pela câmera, ó. Tá vendo? O ponto de estrada já tá de novo, ó. Tá vendo? E agora a gente vai fazer o ponto de pico duro, que é pra gente ter certeza que o nosso brigadeiro vai estar pronto. Zé, posso te pedir um favor? Você mexe aí pra mim, Mexe. só pra eu poder tirar um pouquinho.
Com licença. Então, a gente tira um pouquinho aqui Uhum. e limpa a espátula, a bancada antes, passa álcool, esparrama o brigadeiro. Por que a gente esparrama? Para ele poder esfriar mais rápido, tá bom? Tá ali. Ele precisa esfriar para a gente poder saber se o ponto tá certo. Então, a gente mexe ele, ó. Ó. A gente espalha, 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 esfria, tira da nossa bancada. Qual é essa aqui? Talvez essa. Aqui, ó. E a gente puxa o dedo e ele fica duro. Ah. É o ponto de pico duro, ó. Ó. Ah. Fica tanto no dedo, tanto na espátula, ó. Como na casa de vocês não vão ter a ajuda do Zé, nesse momento, vocês tiram a panela do fogo. Pode fazer o requisito que a gente empresta ao Zé Sim, pela sim, todos os dias é Natal também. Vocês tiram a panela do fogo para não passar o ponto. Então, aqui já está pronto o nosso brigadeiro. Então já posso desligar. Exatamente, com licença. Vou pôr aqui Vou no pegar. frio. Eu vou usar essa panelinha que é de louça, só mesmo demonstrativa, porque é mais bonita. Na sua casa, você jamais vai usar uma louça de vidro ou de louça. Por quê? Porque ela vai continuar a cocção. Tem que ser diretamente numa panela de plástico, numa vasilha de plástico, ou diretamente no plástico filme, que é que eu vou mostrar para vocês, que facilita na hora do armazenamento. Ok, certíssimo. Então, nunca na louça, só mesmo porque aqui a gente está na televisão, quer fazer bem bonito, Exato. né? Então, a gente vem aqui, E depois tem que descansar às 12 horas. exatamente, fora do frigorífico. E olha só esse Por brigadeiro. acaso. Olha aqui, ó. Que espetáculo. A gente raspa bem, viu, gente? Vamos fazer jus à nossa espátula. Raspar. Mas também com certeza há de aparecer aí uma criança que pode ajudar depois. Exato. Não é só as Claro. crianças, O que é gostam de rapaz, o meu calcanhar de Aquiles, é isso. Ah. Então eu vou deixar aqui para vocês rasparem depois. Por gentileza. Faça favor. Outra coisa que é muito importante. Ai, Jesus nessa faixinha, meu Deus. Uhum. Película em contato. Eu não sei se eu tenho película aqui. Vamos lá ver. Eu, por acaso, eu esqueci-me de ir às compras. Ah, então não faz mal. Sempre nessa vida a gente põe película em contato. Quando eu falo película em contato, Delícia. o álcool tá aqui, bem em contato. Por quê? Porque a condensação do produto lácteo do nosso brigadeiro, ele cria... Ah, maravilhosa! Pronto, película em contato. Já tem tudo. Exato, bem em contato. Está a ver a falta Aquilo que as está uma senhoras delícia. fazem na cozinha? Só os homens, isto às vezes não corre bem. Isto é assim. E aí a gente põe a película... Resistir. Exato, a gente põe a película bem em contato mesmo, porque senão condensa, né, a matéria láctea aqui e ele causa uma película no nosso brigadeiro indesejável. Então, para produtos que sejam à base de leite, de lactose, película sempre em contato nele quente mesmo, para que depois que ele estiver frio, ele não causar aquela capinha indesejável no nosso brigadeiro. Certíssimo. Descansa, agora ele Fica vai cá fazer... fora. Temos, Exato. Ai, temos 6 minutos de programa. Conseguimos terminar com o brigadeiro? com certeza. Não sei. Achas que não? Não sei. É assim, Já tá, a pior parte já foi. a parte mais complicada era Já. aquela, né? Pronto. Pronto, isso, por gentileza. Tem um paninho só para passar aqui? Que eu sou dessas meninas que gostam de tudo limpo, mas enfim. Paninho. Temos aí um pano? Sim. Eu não sei, claramente eu venho aqui cozinhar. Temos sim, senhora, paninhos. Mas Tem hoje, tudo cá. hoje Tem paninhos você em todo cozinhou lado. por todos os Hoje- programas. Aquilo é valente. É verdade, Exato. é verdade. Que outros artigos, então, para quem estiver interessado em conhecer a Anne-Marie Patisserie, o que é que vocês dispõem lá? Então, além dos brigadeiros, já sabemos, e dos bolos personalizados. Sobremesas. Sobremesa. No Natal, por exemplo, eu crio um menu do Natal. No Dia dos Namorados, eu crio um menu para o Dia dos Namorados. Obrigada. Eu crio um menu para o Dia dos Namorados. Então, eu vou criando consoante as datas comemorativas. Ok. Halloween, eu crio box para o Halloween. Isso, o que eu Épocas faço? sazonais, então você aproveita o... Por exemplo, agora está na época da cereja, vamos usar a cereja, né? Então, vamos acelerar aqui Certíssimo. para podermos a parte mais importante de enrolar os brigadeiros. Tcharam! É uma balança de precisão, porque não adianta nada nessa vida a gente fazer um bom produto se a gente não pesar os ingredientes. Tudo pesado na balança. E essa aqui foi minha última aquisição, Nossa. que é uma balança mesmo de precisão para o brigadeiro ficar preciso e perfeito. O que a gente faz? A gente balança Nós podemos adquirir uma balança dessas. nos chineses, na loja.
nas lojas de confeitaria. Numa loja super top. Não, nos chineses, na loja de confeitaria. Temos aqui a minha balança. Eu passo a película nela porque eu gosto de usar a própria tampinha para, né, pesar os brigadeiros. Então eu vou enrolar bem pouquinho o brigadeiro para dar tempo de mostrar tudo para vocês. O brigadeiro, os meus brigadeiros de bebida alcoólica, eu costumo passar eles no cacau. É o meu gosto. Você fica à vontade, usa o critério que você quiser. Tamanho de brigadeiro. Eu vou fazer o tamanho de festa, que é 15 gramas. Não existe uma regra, que é tudo consoante ao tamanho do confeito que vamos utilizar. Então, se é um confeito muito grande, menos massa. Se é um confeito muito pequenininho, maior quantidade de massa. E eu tenho também o meu brigadeiro, que é o tamanho exposição, né? Que é para revenda. Então, ele vai variar entre 20 a 22 gramas, tudo consoante ao confeito. Certíssimo. Outra dica maravilhosa que eu gosto de dar é que o meu brigadeiro é enrolado na água. E todo mundo fala, água. Água por quê? Água, primeiro, o pH da água é neutro, ele não vai interferir em nada no nosso sabor do brigadeiro. Segundo, é muito barato. Terceiro, a água é passada em uma quantidade tão mínima que ela volatiza muito rápido, então ela não vai proliferar bactérias, que é o que as pessoas falam. Então, assim, ó, você passou aqui, já está evaporando. Então, assim, é muito pouquinho, muito rápido. Então, nós vamos pesar aqui os brigadeiros de 15 gramas do de ginger que eu fiz ontem para trazer para o programa hoje, porque ele já está descansado, ele já está pleno para ser consumido. Ok. Então, vem aqui na minha balancinha, ó. E vou pesar. Vai pesando, vai fazendo. Enquanto isso, como é que tem sido o feedback tanto das redes sociais, do trabalho que você tem feito? O que é que as pessoas dizem? Como é que tem sido até agora? Muito elogio, por incrível que pareça, porque as pessoas falam que eu transmito uma paz. Uma pessoa, tipo... Muito gente como a gente no dia a dia, eu não escondo as coisas. Se eu tô feliz, eu apareço lá e conto. Se eu tô triste porque aconteceu alguma coisa, eu vou lá para refletir com os meus seguidores. E as pessoas gostam disso. Sou uma pessoa muito viajada, então adoro viajar. E as pessoas falam, Gabi, posta mais das suas viagens. Mas assim, as minhas viagens são todas voltadas para comida. Comida. Gente, vai para tal lugar, come em tal lugar. A gente vai para isso e come. E assim... Se quiserem encontrá-lo nas redes sociais, qual é? É Anne Marie, Anne com 2 N's, Marie, Patisserie, Patisserie. É difícil, eu sei, gente, mas eu não quero mudar o nome não por causa das minhas avós e já tá assim há mais de 5 anos e vai ficar. Exato. Então, nós estamos a 2 minutos de terminar o programa, não é? Então, e o que é que nós vamos fazer? Medimos aqui os brigadeiros. Temos 3 brigadeiros, 15 cada um. Ok. Nós viemos aqui, molhamos a pontinha dos dedos, a palma da mão e enrolamos a nossa bolinha delicadamente. Eu vou apressar aqui justamente porque a gente precisa finalizar e mostrar para vocês. Passo aqui no cacau, só enrolar mais as outras duas, porque os meus queridos têm que comer esse brigadeiro e mostrar a mordida perfeita, pelo amor de Deus. Tenho aqui. Estou ansioso, assim. Pronto, viu que a água já evaporou. Agora eu vou só lavar a mão rapidinho. Quer que eu passe o cacau aqui? Pode dar uma voltinha Exato. Se quiser estar no pulso. Posso lançar ao ar? Não. Fazer tudo? Não. Temos aqui. Tem um pano só para eu enxugar a mão? Papel. A gente tira o excesso da água. Aí essa touquinha... Estamos a 1 minuto de terminar o programa. É igual a Olimpíada, gente. Passamos aqui É o Masterchef delicadamente da TV. no nosso cacau. Tiramos o excesso bem delicadamente e colocamos na nossa forminha maravilhosa. E nós podemos mostrar aqueles Claro. que já estão feitinhos, não é? Tem Para estes. Um laço Tenho. bonito. Peraí. E então... E o produto final será assim. Bem... E eu trouxe vários outros sabores para vocês verem. E agora a gente tem que dar uma mordida perfeita em trio, gente. Então agora, com licença. Posso? Vamos os 3 dar uma mordida perfeita no brigadeiro de ginger. Oh, meu Deus. A mordida 20 perfeita segundos. A mordida perfeita. é quando fica assim, ó. É a mordida perfeita. Olha o brilho, olha isso. Ana, vamos nos despedir por Exatamente. aqui. Contamos Nós consigo no contamos. próximo programa. Muito obrado, contamos Tchau, consigo no tchau. próximo Até lá. manhã. Obrigado pela companhia.